Paulo Tito Morgado, atual presidente da Câmara Municipal de Alveiazer, foi apresentado oficialmente domingo como candidato à autarquia nas eleições a realizar a 29 de setembro. Esta é uma candidatura do Partido Social Democrata, para além do cabeça de lista. Houve lugar à apresentação de toda a equipa, entre vereadores e também candidatos às juntas de freguesia do concelho de Alveiazer. A cerimónia de apresentação realizou-se no pavilhão desportivo de Alveiazer, com a presença de Marco António Costa, vice-presidente do PSD e ainda secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social. Perante um pavilhão cheio, onde marcaram presença no jantar da recandidatura cerca de 1.150 pessoas, o autarca, que se recandidata a mais 4 anos de mandato, falou do futuro. Paulo Tito Morgado lembrou que o próximo mandato será para investir nas condições que pretende criar para as crianças e jovens do concelho. Paulo Tito Morgado destacou a obra realizada, nomeadamente os 17 milhões de euros de investimento concretizados no concelho ao longo dos últimos anos em várias obras. E está hoje aqui provado, com esta extraordinária moldura humana, que os alveiazerenses continuam a reconhecer nos autarcas e candidatos do PSD a competência, a dedicação e a capacidade que se exige para o exercício das funções autárquicas. Isto, meus caros e caras alveiazerenses, não acontece por obra do acaso. Se nós hoje estamos aqui, é porque reconhecemos o trabalho e a obra que tem sido feita no concelho ao longo das últimas décadas, que teve início com o Dr. Álvaro Pinto Simões, agora com o nosso recandidato à Câmara Municipal de Alveiazer, Dr. Paulo Morgado, todos os autarcas, presidentes de junta, membros da Assembleia Municipal, que têm feito do PSD de Alveiazer uma marca e uma referência. Mas, meus caros e caras alveiazerenses, permitam-me que vos faça um alerta. Eu confio em absoluto na capacidade de julgamento do povo alveiazerense, mas sabemos que, muito provavelmente, nunca como hoje, foi tão difícil a um candidato do PSD, mesmo com a obra que o PSD tem feito em Alveiazer, apresentar-se a eleições. Os tempos difíceis que o país tem passado, a crise económica e financeira, as reformas difíceis mas importantes que o Governo, de forma determinada, tem implementado, e outras a que foi obrigado a implementar, como a reforma das freguesias, não dão votos. Antes, pelo contrário, tendem a tirar votos e a gerar descontentamento entre as pessoas. E é por isso que eu apelo a todos vós para que se mobilizem, para que junto dos vossos vizinhos, das vossas famílias, dos vossos amigos na vossa rua, sejam os primeiros a dar nota de mérito ao trabalho que o Dr. Paulo Morgado e a sua equipa, os restantes autarcas e candidatos do PSD, tiveram ao longo dos últimos anos. Se o fizerem, eu estou confiante que no próximo dia 29 de setembro não é a JSD que vai ter uma grande vitória, não é o PSD que vai ter uma grande vitória, quem vai vencer é Alveiazer, quem vai ficar a ganhar somos nós, são todos os alveiazerenses. Dr. Paulo Morgado, a JSD Alveiazer sabe da importância que o senhor dá à juventude. Reconhecemos em si a vontade e a determinação para implementar políticas que proporcionem aos jovens melhores condições para aqui viverem e para aqui se poderem vir a fixar. Sá Carneiro disse um dia: se nos demitirmos da intervenção ativa, não passaremos de desportistas de bancada ou melhor, de políticos de café. Pode, por isso, Dr. Paulo, contar com a JSD para ajudar a construir e a participar ativamente no projeto político para Alveiazer. Pode contar com a JSD para que nas próximas autárquicas se consiga reforçar o resultado alcançado há 4 anos. Conte connosco. Viva a JSD, viva o PSD e viva principalmente Alveiazer! O PSD
Dr. Marco António, é uma honra extraordinária tê-lo hoje aqui no lançamento das nossas listas para as autarquias. Meu querido amigo, Presidente da Câmara Municipal de Alvaiaze, o nosso candidato e futuro Presidente da Câmara. Senhores deputados, senhores autarcas, caros amigos e colegas, futuros Presidentes da Câmara, que estão aqui alguns, também faço votos para que daqui a um ano estejamos aqui todos a fechar a grande vitória autárquica do PSD no Distrito de Leiria, como tem sempre acontecido e vai continuar a acontecer. E porquê? Porque o PSD trabalha, o PSD apresenta candidatos honestos, o PSD continua a demonstrar que é capaz, que quer construir, que quer um Portugal melhor. E por isso muita gente nos acusa. Estamos em crise, vivemos com dificuldades, nós não somos capazes. Mas onde é que está a culpa? Não é nossa, não. Alguém quer tirar água do capote e atira para cima do PSD. Mas isso não pode acontecer. Nós que estamos aqui, verdadeiros PSDs, homens que realmente lutamos no dia-a-dia sem qualquer interesse, temos que demonstrar quem é o culpado de estarmos a nível nacional nesta situação e temos que demonstrar que somos capazes de fazer melhor que os outros. Por isso, meus amigos, nós estamos aqui fortes, unidos, e os alvaiazenses sempre o demonstraram. Conheço-vos há 28 anos. 28 anos é quase a vida de uma pessoa. Fui vosso presidente durante 20 anos. Criei convosco uma empatia forte e capaz de estarmos cada vez mais unidos. E essa união continua a manter-se em Alvaiaze e somos capazes, sinceramente, de a manter no futuro. Eu queria dizer-vos sinceramente, deixei esta gente toda que está aqui para o fim, para vos dar um abraço fraterno, um abraço de amizade, um abraço amigo, porque nós contamos com todos os alvaiazenses, muito especialmente com aqueles que estão aqui, aqueles que nos dão a cara, aqueles que no dia-a-dia nos confortam e nos dão apoio. E sabem uma coisa, meus amigos, esta festa que está aqui, esta festa de apresentação dos nossos candidatos é vossa, é dos nossos amigos, é dos nossos alvaiazenses, que são as pessoas com quem nós contamos no dia-a-dia, não só no momento das eleições, mas durante todo o período dos 4 anos. As eleições não se ganham nos últimos anos, ganham-se em 4 anos. E foi essa grande virtude que teve o nosso Presidente. Chegou, acabou as obras que estavam em curso, lançou novas obras, concluiu-as e hoje tem obra feita. Há alguém que seja capaz de dizer que tínhamos melhor em Alvaiaze para a Câmara Municipal? Um homem que modificou muitas das coisas que estavam aqui. Um homem que durante estes 4 anos, 8 anos, demonstrou que era capaz de fazer mais e melhor. E depois hoje apresenta-se aqui, de cara lavada, a dizer: vão ver as minhas obras, elas estão aí. E alguém é capaz de dizer que não? Não é possível. O homem com a capacidade do Dr. Paulo, com a qualidade de trabalho, com a experiência, é difícil de se encontrar para autarcas, seja lá onde for, em Lisboa, no Porto, Leiria, onde for. E Alvaiaze teve a sorte de nós termos aqui com esta coragem e com esta determinação. Estou extremamente satisfeito de ver esta moldura humana aqui à minha frente. Caras conhecidas, caras amigas, caras fraternas. Mas o Dr. Paulo ainda está muito mais satisfeito do que eu. Sabem porquê? Porque vocês vieram-lhe aqui dar força, coragem, entusiasmo e dinamismo para esta campanha que se aproxima. Vocês vieram aqui de me dizer que estamos consigo, Sr. Presidente. Estamos com o resto dos candidatos. E nos dias que hoje correm, ser autarca não é nenhuma pera doce. Não é nenhuma pera doce. É uma pera difícil. É uma tarefa árdua. E só aqueles que são capazes, com coragem e determinação, de enfrentar esses problemas, é que podem ser autarcas. E nós temos a felicidade das nossas listas que estão aqui, que eu quero saudar todos os elementos que as constituem, de demonstrarem mais uma vez que somos alvaiazenses, que queremos o PSD no poder, que queremos aqueles que trabalham na nossa Câmara, que queremos aqueles que são honestos, aqueles que no dia-a-dia vos cumprimentam e naqueles que no dia-a-dia vos sabem receber e tratar. Nem sempre é possível estar a receber as pessoas. Por vezes,
Quantas vezes o próprio Presidente faz um sacrifício para estar aqui, ali e acolá, das muitas solicitações que lhe são feitas, mas ele tem sido impecável. Sr. Presidente, tem aqui um defensor acérrimo, pode acreditar, porque enquanto eu cá estiver e tiver força e energia, terei sempre ao lado do PSD e do seu candidato, mas ele tem que ter as qualidades que o Dr. Paulo apresenta e que o Dr. Paulo é capaz de demonstrar. Eu, meus amigos, e para terminar que já me estou a alongar, tenho muito, muito orgulho de ter tido um sucessor na Câmara Municipal com o dinamismo, com o entusiasmo e com a obra feita do Dr. Paulo. Parabéns, Dr. Paulo, e viva o PSD! Viva o Dr. Paulo Tito! Viva todos os elementos da nossa lista, a quem saúdo mais uma vez. Um bom jantar, uma boa festa, uma boa campanha e uma boa vitória após o 29 de setembro. Um abraço a todos. Caro colega e amigo, candidato e futuro Presidente Paulo Tito Morgado, caro Presidente e candidato à Assembleia Municipal Dr. Álvaro Pinto Simões, Sr. Deputado da Assembleia da República, caro colega de Pedrógão Grande João Marques, caros colegas candidatos Diogo Mateus, Pombal e Gastão Neves à Câmara de Leiria, colega Vice-Presidente da Distrital, demais estruturas da JSD e do PSD do Distrito de Leiria, um cumprimento para todos vós, autarcas, simpatizantes e apoiantes destas candidaturas ao Conselho de Alvaiaze. E a minha primeira palavra é para dar um abraço a todos do nosso Presidente Fernando Costa, que não pode estar hoje connosco, porque também ele é candidato num outro Conselho e tem diversas atividades e, portanto, pediu-me para transmitir esta sua pena por não estar aqui convosco e de se fazer representar por mim aqui enquanto primeiro Vice-Presidente da Distrital. Depois, eu não me canso de dizer, e caro Marco António, mais uma vez muito obrigado por estares connosco. O Marco António é um dirigente do PSD de excelência, é um exemplo para todos nós, é um membro do Governo como há poucos e é de uma disponibilidade extrema. Não se cansa de estar sempre connosco a apoiar-nos. Relembro que ainda há pouco tempo em Ancião, sexta-feira em Pombal, hoje aqui, na próxima semana em Pedrógão Grande, e de facto é com estímulos destes, como o Marco António Costa nos transmite a todos nós, que também renova a nossa energia aqui localmente e do ponto de vista distrital, para continuarmos também a fazer o nosso trabalho em prol da nossa terra e da nossa região. Marco António, muito obrigado. Depois dizer que a Distrital de Leiria está muito tranquila e muito confiante nas próximas eleições autárquicas de 29 de setembro. Como dizia há pouco o Dr. Álvaro Pinto Simões, também em todo o distrito, como aqui em Alvaiaze, nós conseguimos captar para os nossos projetos aqueles que são os melhores candidatos aos 16 concelhos do distrito. E isso com certeza que é a garantia de que vamos continuar a manter a hegemonia social-democrata no distrito de Leiria, não por qualquer campeonato político, que pode ser relevante e interessante para alguns, mas porque é sinal de que para os nossos territórios temos as melhores candidaturas e as melhores pessoas que corporizam essas candidaturas. E isso é também sinal de que está garantido o futuro de todo o distrito no âmbito daquilo que é o trabalho do poder local. De facto, os autarcas, nos últimos anos, têm tido desafios extremos, à medida também daquilo que são os desafios do ponto de vista nacional. Eu diria que nos últimos 4 anos foram os mais exigentes do ponto de vista do poder democrático e nós todos queremos continuar a fazer esse trabalho. Por isso, é importante que estejamos ou que estejam connosco os melhores. Este tempo não é tempo de experimentalismos. Por isso, eu queria aqui também dar o meu testemunho do excelente trabalho que o Paulo Tito Morgado tem vindo a fazer aqui no município de Alvaiaze. Acompanhei-o enquanto Vice-Presidente da Câmara de Ancião durante 4 anos e os últimos 4 com maior proximidade enquanto seu colega aqui do Conselho Vizinho.
E deixem-me que vos diga que, de facto, o Paulo Tito é um dos melhores que temos no nosso seio, pela sua competência, pelas suas qualidades, pela sua experiência, pelo seu empenho e determinação, sempre na defesa dos superiores interesses dos seus concidadãos, mas também, e associando-me aqui o João Marques, na nossa defesa daquilo que é as dificuldades do Pinhal Interior Norte e toda uma região que precisa de alavancas para fazer o caminho do desenvolvimento. Num país que tem tido uma equidade de desenvolvimento territorial por força daquilo que é o trabalho das autarquias locais. E por isso, caro Paulo Tito, a Distrital tem muito orgulho em que tenhas aceito o desafio da Conselhia para voltares a ser candidato, porque essa é também a garantia que todos os alveiazerenses, não só aqueles que estão aqui hoje nesta excelente moldura humana e que de facto é importante para dar também esse alento, mas que daqui para fora, para muitos daqueles que não puderam estar connosco aqui hoje, vão apoiar este projeto e vão validar no próximo dia 29 de dezembro em mais uma grande vitória aqui no Concelho de Alvaiaze. Porque no próximo dia 29 aquilo que vamos ter são eleições autárquicas. Para além daqueles que são os problemas do ponto de vista nacional, e esperamos que a recente comunicação do Sr. Presidente da República dê alguma estabilidade também do ponto de vista governativo, como já foi dito, o PSD hoje está a fazer um trabalho que outros deixaram por fazer. E esse é um trabalho importante que também merece de todos nós o apoio e a solidariedade neste momento único no nosso país. Mas no dia 29 nós não vamos validar essa estratégia e esse desempenho do nosso Governo. Isso será feito em 2015. No próximo dia 29 de setembro, nós vamos aqui avaliar o trabalho de todos os autarcas de freguesia, da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Alvaiaze nos últimos 4 anos. E eu estou certo de que essa resposta vai ser uma esmagadora maioria no projeto que é liderado por Paulo Tito Morgado, pelo Álvaro Pinto Simões e por todos os candidatos às juntas de freguesia do município de Alvaiaze. Por isso, caro Paulo Tito, muito obrigado por teres aceito este desafio, que é também para o PSD do Distrito de Leiria a garantia de que aqui em Alvaiaze vamos ter os melhores a fazer o melhor por aquilo melhor, por o que melhor temos nas nossas terras. Todos vós, as nossas pessoas. Muita força, boa sorte e grande vitória a 29 de setembro. Vou chamar ao palco o Vice-Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Marco António Costa. Caras amigas e caros amigos, uma boa noite a todos. Queria começar por justificar a minha chegada tardia a este jantar. É que, por razões que são óbvias a todos, tive que estar a aguardar e ouvir a intervenção do Sr. Presidente da República para poder, com os meus colegas da Comissão Política Nacional, articular um conjunto de reações que já foram tornadas públicas e, de alguma forma, haver aqui, também da minha parte, uma intervenção que tomasse em consideração essa articulação. E, portanto, fica o meu expresso pedido de desculpas pelo meu atraso. Quero que aceitem estas desculpas, peço-vos que aceitem estas desculpas, porque não é tradicional eu chegar atrasado. Dito isto, e apresentadas estão as desculpas, porque são devidas, dizer-vos que, para mim, é uma honra estar no Concelho de Alvaiaze. É uma honra por várias razões. Desde logo pela circunstância de saber que este é um concelho que tem uma longuíssima tradição de excelência na gestão autárquica. É um concelho que tem sabido, ao longo de todos estes tempos, garantir níveis de desenvolvimento de vanguarda com sustentabilidade financeira e sentido de responsabilidade na gestão da coisa pública. E quero aqui, por isso, saudar, como é óbvio, permita-me que eu faça assim, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, porque foi assim que me disseram que era carinhosamente aqui conhecido neste concelho como Varito, que era a expressão pelo qual era conhecido o Sr. Dr. Álvaro Pinto Simões, cumprimentá-lo e dizer-lhe que a sua gestão e agora a gestão do nosso amigo Paulo Tito Morgado são referenciais de sentido de responsabilidade,
de honestidade e, acima de tudo, de competência. Permitam-me que vos transmita o orgulho que senti ao ouvir ali há pouco embaixo as palavras do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que com emoção, com um sentimento verdadeiro que transvasava esta sala, o facto de transmitir uma imagem de confiança e de orgulho no nosso candidato e Presidente da Câmara e seu sucessor, Paulo Morgado. Isto prova que neste Conselho existe unidade, coesão, em que as pessoas neste partido, no Partido Social Democrata, estão unidas e que estão unidas não só por aquilo que as une na ideologia da social-democracia, mas acima de tudo estão unidas por aquilo que é mais importante, que são as pessoas deste Conselho e ao serviço público, ao Conselho de Alveiazes e à sua população. Pois é também sobre isto que eu vos quero falar, porque hoje em Portugal também é preciso que os portugueses percebam o que se está a passar no nosso país. E tudo se resume de forma muito simples. E muito simples porquê? Porque, como sabem, há um velho ditado que diz: quem sai aos seus não degenera. É um velho aforismo popular. E nós esta semana, nestes últimos dias, tivemos essa prova de que quem sai aos seus nunca degenera. Reparem aquilo que diferenciou na última semana a postura do Dr. Pedro Passos Coelho enquanto Primeiro-Ministro e a postura do Dr. António José Seguro enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista. O Dr. Pedro Passos Coelho, em todas as suas intervenções, colocou sempre, mas sempre, em primeiro lugar uma preocupação: garantir que havia estabilidade em Portugal e que toda e qualquer decisão que viesse a ser tomada salvaguardasse o interesse nacional, isto é, que protegesse os portugueses da instabilidade de uma situação que não é desejável e que traria naturalmente para o nosso país consequências gravosas. Mas do outro lado tínhamos o Dr. António José Seguro. E de facto quem sai aos seus não degenera, porque o fundador do Partido Socialista, o Dr. Mário Soares, que merece da nossa parte sempre respeito e consideração pessoal, mas é uma análise política que nós estamos a fazer, ameaçou o Dr. António José Seguro que se ele se atrevesse a assinar um acordo de salvação nacional para salvar o país, apoiar e salvaguardar os interesses dos portugueses, que aquilo que lhe aconteceria era uma cisão no Partido Socialista. Mas não foi o único. Temos que lembrar que Manuel Alegre também fez a mesma coisa. E José Sócrates também fez a mesma coisa. Isto é, do lado do Partido Socialista houve uma tomada de posição muito simples e objetiva, dizendo ao secretário-geral do PS que se ele tivesse o atrevimento de colocar a assinatura dele num acordo de salvação nacional, que seria um acordo que tinha o interesse nacional como primeiro objetivo, acima dos interesses do partido ou dos partidos que o subscreveriam, que a consequência era ele ser corrido do Partido Socialista ou haver uma cisão no Partido Socialista. Pois esta é a cultura, são os ensinamentos de base, é a genética do Partido Socialista português. Do outro lado temos o fundador do Partido Social Democrata, Francisco Sá Carneiro. Muitos de vós que estáis aqui dentro desta sala ouviram, porque se têm idade para isso, ouviram Sá Carneiro muitas das vezes afirmar que acima dos nossos interesses, acima dos interesses do Partido Social Democrata, sempre estaria o interesse de Portugal. E foi isso que o Dr. Pedro Passos Coelho, saindo aos seus, saindo aos princípios e seguindo os princípios do fundador do Partido Social Democrata, que foi Francisco Sá Carneiro, mais uma vez fez. Garantiu que em todos os momentos, todas as decisões que tomava eram decisões em defesa de Portugal e dos portugueses. De um lado estavam os interesses partidários a falar mais alto,
do outro estava exclusivamente o patriotismo, a vontade de servir Portugal e de defender Portugal das crises e de qualquer complicação que trouxesse mais sacrifício aos portugueses. Esta é uma diferença que os portugueses não esquecerão daqui para o futuro. Mas mais do que isso, também aqui neste vosso Conselho temos exemplos de homens e de mulheres que a única coisa que os move é a pretensão de servir melhor e sempre melhor este Conselho. Ainda há pouco conversava com o Sr. Presidente da Câmara, que me dizia que neste Conselho todas as obras sociais que são realizadas pelas instituições têm imediatamente a disponibilidade do município para poder ser acompanhado e apoiadas essas obras. Dizia-me o Sr. Presidente da Câmara que quando investe €1 do erário municipal, que procura sempre obter pelo menos mais €10 de investimento de fundos comunitários. Isto é, procura fazer o milagre da multiplicação, aproveitando com inteligência, com competência, de uma forma muito atenta, todas as potencialidades que os fundos comunitários hoje tornam possíveis a qualquer município e particularmente aos municípios desta região e deste distrito. E é por isso que julgo que posso afirmar com toda a certeza que se vós estáis seguros de que no próximo dia 29 vale a pena eleger o Paulo Tito Morgado para Presidente da Câmara e o nosso amigo Álvaro Pinto Simões para Presidente da Assembleia Municipal, que o fazem com a consciência de que estão a eleger pessoas que, não renegando, pelo contrário, valorizando aquela que é a sua componente político-partidária, não esquecem que a sua primeira obrigação, aqueles que eles têm de servir sempre, aqueles que têm de colocar acima de tudo, sois vós, a população deste Conselho, em defesa do interesse de Alvaiazes e desta população. E caro Paulo, deixa-me te dizer que podes contar incondicionalmente connosco. Temos muito orgulho no trabalho que fizeste estes anos. Consideramos-te, como disse há pouco e bem, o nosso amigo Rui Rocha, que eu saúdo, e na pessoa dele os órgãos distritais do PSD, dizia o Rui Rocha que tu és um grande Presidente de Câmara. Vós sois grandes Presidentes de Câmara. Neste distrito, no distrito de Leiria, temos tido a sorte, o privilégio de ter excelentes Presidentes de Câmara. Homens de uma capacidade intelectual, de uma competência, mas acima de tudo, de uma sensibilidade humana a toda a prova, que fazem destes Presidentes de Câmara do PSD figuras ímpares do nosso país e, sem dúvida, o Paulo é e será um exemplo de modernidade entre os Presidentes de Câmara portugueses. Por isso, Paulo, contem incondicionalmente com o nosso apoio e contem incondicionalmente com a circunstância de saberes, quer no Governo, quer no exercício de funções partidárias, temos um grande orgulho no trabalho que estás a fazer neste Conselho e que este é um Conselho que merece o respeito e a consideração de Portugal pelo trabalho que tens aqui feito ao longo destes anos. Mas, caras amigas e caros amigos, uma palavra final. Não existe nem nunca existirá um trabalho bem feito que não tenha os olhos colocados no futuro. E a prova disso, a prova de que há um trabalho a pensar no futuro, são os jovens que estão nesta sala. Eu saúdo o Manuel Lourenço, Presidente da JSD Conselhia, e o Vice-Presidente da Nacional, o Paulo Pereira, aqui presentes. A JSD comemorou recentemente 39 anos de existência. Eu sou militante honorário da JSD. Tal como eles, também passei pelas estruturas políticas da JSD. E a JSD é uma grande escola. É uma escola que ensina que temos que respeitar os ideários políticos do nosso partido. E entre esses ideários há algo que se aprende muito de pequenino em todas as universidades de verão da JSD.
que é respeitar os ensinamentos do nosso militante fundador, do Dr. Francisco Sá Carneiro. E eles também sabem, estes jovens hoje também sabem que Sá Carneiro deixou um legado e que eles o têm que manter para o futuro. Permitam-me uma palavra final, uma palavra para os presidentes de Câmara aqui presentes. O Sr. Presidente da Câmara, Pedrógão Grande, onde estarei na próxima quarta-feira como membro do Governo. O Sr. futuro Presidente da Câmara de Pombal, o Diogo, com quem eu estive recentemente na sexta-feira na apresentação da sua candidatura. Mas também o nosso candidato a Leiria, o Gastão, que eu saúdo, que lhe desejo muita força, porque estou convicto que o resultado do insucesso absoluto da gestão da Câmara de Leiria pelo Partido Socialista nos últimos 4 anos será um motivo suficiente para que a população de Leiria lhe dê a confiança para governar o Conselho nos próximos 4 anos a ele. E queria saudar a Laura Esperança, o Fernando Marques, deputados deste distrito que são incansáveis, que estão sempre a lutar pelos interesses deste distrito e das suas populações, e que num tempo em que tão mal se fala da classe política, dizer-vos que devem ter orgulho nestes deputados, são gente competente, trabalhadora, honesta e dedicada às causas deste distrito. Termino com uma palavra muito especial. Dizia-me há pouco o Paulo que levará uma equipa de homens e mulheres na Câmara Municipal fantástica, que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Álvaro, levará uma equipa fantástica para a Assembleia Municipal. Mas dizia ele que a arma secreta que tem guardada são os candidatos e as equipas de candidatos às juntas de freguesia deste Conselho, que são homens e mulheres de trabalho, de dedicação e de competência, que farão toda a diferença no futuro deste Conselho. A esses candidatos às juntas de freguesia, uma palavra de orgulho, porque sei que muitos de vós estão tristes com a circunstância de ter sido feito a unificação de freguesias. Nós herdamos um memorando de entendimento que nos obrigou a fazer a fusão de freguesias. Nós podemos hoje, por força da obrigação da Troika, ter fundido freguesias, mas nunca destruiremos aquilo que é o sentimento de pertença, de respeito e, acima de tudo, de dedicação das populações de todas as freguesias que existiam à sua própria terra, ainda que geridos por outras realidades orgânicas. E é por isso que neste Conselho, este é um Conselho em que quem se propõe governar, em que quem governou, a única coisa que coloca acima de tudo é o interesse público e o respeito pela população deste Conselho. Meus amigos e minhas amigas, durante muitos e muitos anos, quando se terminava estes encontros, dizia-se sempre viva o PSD. Nós também dizemos viva o PSD, porque temos orgulho no nosso partido. Mas permitam-me que eu vos diga, este PSD é um PSD que vai continuar a orgulhar Portugal nos próximos anos, que não irá defraudar o seu Presidente da República nas preocupações que manifestou e que, tal como fez até aqui de forma patriótica, que lutou por Portugal, que durante 2 anos pegou num país que estava na bancarrota, de joelhos perante a comunidade internacional, que está a erguer este país, a erguer o orgulho de ser novamente português, que o PSD continuará a gritar por Portugal bem alto: viva Portugal, viva Portugal! Com a honra de chamar ao palco o último interveniente da noite, nosso candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Alveiaze, Dr. Paulo Morgado. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, Dr. Marco António Costa, meu querido amigo, e Secretário de Estado da Segurança Social, que hoje presente, muito boa noite e bem-vindo ao Alveiaze. Obviamente, é para mim uma grande honra, um grande orgulho, e eu creio que para todos nós aqui presentes, tê-lo aqui hoje connosco. Um homem que durante muitos anos foi autarca em Gaia, um autarca de referência, um homem de Estado,
hoje no Governo da Nação. Um homem de grande honestidade política e intelectual, um homem humanista, um homem que muito aprecia o trabalho dos autarcas e por isso tem a disponibilidade que eu vejo diariamente nos mails que recebo da sua parte com a sua agenda para fazer este trabalho de acompanhamento dos autarcas em Portugal. Muito obrigado, Marco António Costa, muito obrigado. Uma saudação também aqui aos nossos queridos amigos deputados, e à minha frente, Dr. Fernando Marques, e ali ao lado a Dra. Laura Esperança. Creio que ainda são juntar a nós hoje aqui o Dr. Paulo Batista, que está neste momento, porque é candidato também à Câmara Municipal da Batalha, está neste momento numa ação semelhante à nossa aqui, no seu concelho, na batalha da apresentação dos candidatos, mas disse-me que ia fazer um esforço imenso para voar baixinho ali pelo IC9, vir até aqui hoje cumprimentar-nos e cumprimentar-vos e, portanto, aguardamos ainda a sua presença. Quero também cumprimentar aqui os meus queridos amigos e colegas, o Presidente da Câmara Municipal de Ancião e o Presidente da Câmara Municipal de Dragão Grande. O Presidente da Câmara Municipal de Ancião também, à semelhança aqui do Dr. Teófilo, Rui Rocha e do Dr. Teófilo, na qualidade também de vice-presidentes do PSD distrital. Uma saudação também com os votos de grande sucesso e muitas felicidades na vida política e pessoal, obviamente, aqui aos candidatos a Pombal e a Leiria, ao Diogo e ao Gastão Neves. Um cumprimento e um abraço ao vice-presidente da JST Nacional, ao Pedro Pereira, e, obviamente, ao presidente da JST Conselhão, Manuel Lourenço. Um cumprimento e um agradecimento pelas palavras amigas e de grande respeito e consideração ao Dr. Álvaro Pinto Simões, ao nosso varito, um grande homem, um grande presidente de Câmara que teve este Conselho. Muito obrigado, Dr. Álvaro Pinto Simões. Uma saudação também aos seus presidentes de junta aqui presentes, estão cá todos, presumo que alguns na qualidade de observadores, mas ainda assim é muito importante que estejam aqui hoje, que nos ouçam, que ouçam as nossas mensagens. Muito obrigado também e saúdos hoje daqui, esta noite. Uma saudação também aos seus deputados das Assembleias de Freguesia aqui presentes. Não posso, obviamente, deixar de saudar todos, mas todos sem exceção, os candidatos pelas listas do PSD à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia. A todos vós e às vossas famílias, uma saudação muito fraterna e muito amiga. Muito obrigado por terem vindo. À comunicação social, às várias rádios e jornais aqui presentes, também o meu muito obrigado. E quero aqui deixar-lhe, viva voz e publicamente, o meu pedido de desculpas. O meu pedido de desculpas, porque eles bem sabem, embora eu lhe tenha feito já pessoalmente ao longo destes tempos, o meu pedido de desculpas pelos maus tratos que ao longo dos anos eu lhe fui infringindo, ao não os atender muitas vezes, ao adiar a resposta, ao passar para o dia seguinte, porque sobretudo no meu primeiro mandato, dediquei-me quase de alma e coração, quase em exclusividade absoluta ao trabalho, primeiro trabalho, segundo trabalho, terceiro trabalho, e depois, muito depois, se ainda restasse alguns minutos, tinha algum bocadinho eventualmente para responder à comunicação social. Não se faz, não o fazia por mal, fazia-o de facto pela imensa vontade de trabalhar e de empreender por este território. Hoje, felizmente, tenho as coisas muito mais estabilizadas, a casa arrumada a meu jeito, e, portanto, tenho tido outra disponibilidade para estar convosco, para vos atender, para vos responder. Peço desculpa mesmo assim, ainda assim, por essa dificuldade que muitas vezes tinham em me contactar. Já falei aqui, observadores, nós tínhamos 1.230 lugares postos nesta sala
pelas contas que nos parecem fazer das mesas, das 2 mesas aqui vazias, das 3 ou 4 mesas meias e de alguns lugares farrapados, dos 1230 lugares que nós tínhamos aqui colocados esta noite, estou em crer, ou estamos em crer, que estarão cerca de 1150 pessoas, mais coisa, menos coisa. Muito obrigado. É uma grande prova. Muito obrigado, Jotas. Eu dizia que eu tenho a consciência dos cerca de 1150 lugares sentados que estão hoje aqui nesta sala, incluindo, obviamente, crianças e jovens, mas dos 1150 haverá talvez 2 dezenas de observadores. E eu quero dar aqui uma palavra também de cumprimento e de agradecimento a esses observadores. Eu chamo-lhe observadores porque, normalmente, nos congressos costuma haver convidados. Nós aqui não temos convidados para além dos candidatos a Presidentes de Câmara, dos autarcas em funções, dos meus colegas, obviamente, autarcas, colegas Presidentes de Câmara e dos seus deputados. Todos os outros pagaram para estar aqui neste jantar. Não temos, como disse, convidados. Se trata de uma festa e não de um comício, mas de uma festa de apresentação de candidaturas, mas temos observadores. E eu fico muito satisfeito que assim seja. Muito satisfeito, em primeiro lugar, porque tem muito que observar. Em primeiro lugar, para além de terem muito que observar, tem também muito que levar para contar. Isso é positivo, é bom. Conseguem passar seguramente também uma mensagem. Em primeiro lugar, pelo número de pessoas que aqui encontram presentes e pela onda gigante que nós estamos a construir. Em segundo lugar, pela capacidade que o PSD demonstra em organizar esta festa. Na terça-feira da semana passada, à hora do almoço, estávamos a entrar na gráfica para mandar fazer os cartazes e as senhas para o jantar. Às 5 da tarde telefonaram-nos da gráfica a dizer que estava tudo pronto e podíamos levantar. Começámos na quarta-feira passada a distribuir os cartazes e a pôr a máquina do Partido Social Democrata a anunciar este jantar, a distribuir, a vender as senhas e a conseguir 1150 pessoas, mais coisa, menos coisa, hoje aqui. E por isso demos mais uma vez uma grande prova de organização. Por isso eu quero aqui de viva voz dar o meu muito obrigado a todos aqueles e em primeiro lugar à JSD, que tanto e tão organizadamente têm colaborado comigo e com todos os órgãos autárquicos e com todos os militantes do nosso partido na organização destes eventos e, mais uma vez, deste jantar convívio aqui entre nós. Muito obrigado, Jota. Bem-aja. Não posso também deixar de agradecer a todos quantos voluntariamente, de forma muito amiga e muito solidária, se quiseram prontificar a associar-se a este evento e se disponibilizaram a vender, a divulgar, a anunciar este evento e colaboraram para termos hoje aqui, em uma semana e 2 dias, 1150 pessoas. Muito obrigado a todos quantos colaboraram na divulgação e na venda dos bilhetes para estarmos aqui, esta quantidade de pessoas. Muito obrigado também, obviamente, ao magnífico jantar, à cozinheira e ajudantes, aos dispenseiros que nos estão hoje aqui a servir. Obrigado, porque acho que vale também, o jantar vale também por isso. Obviamente que não posso esquecer os militantes de base do PSD. E nós, no último ano e meio, mais do que duplicámos os militantes do Partido Social Democrata em Alvaiázere. A todos eu quero dizer, sejam bem-vindos, não tenham medo, tenham orgulho, tenham honra dos valores e da ideologia social-democrata. Tenham orgulho no legado que Francisco Sá Carneiro nos deixou.
Muito obrigado também a todos vós, militantes do Partido Social Democrata. A todos, sem exceção, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, aqui presentes, sejam bem-vindos. O meu mas muito obrigado. Para quem passou os melhores anos da sua vida ao serviço desta causa pública, seguramente que esta moldura humana é reconfortante, é motivante, é encorajadora, é animadora, é seguramente o combustível para mais 4 anos de mandato autárquico. Comecei este projeto com 37 anos, já lá vão 8, tenho hoje 45, como o tempo passou depressa a fugir. Tantas e tantas horas roubadas à família. Um beijinho aqui para a minha família, para a minha mulher, Dominique, e um beijinho só, porque o resto fica para logo lá em casa. Aos meus filhos, ao Diogo e ao João, tantas e tantas horas. E eu digo bem, repito, aos meus filhos, ao Diogo e ao João, são os únicos, apesar das muitas vezes que quiseram atribuir outras paternidades e gerar outras confusões, infelizmente por calúnia e por escárnio, mas posso dizer ao alto e bom som, felizmente, aos meus filhos, ao Diogo e ao João, o meu muito obrigado também por terem sabido até hoje comportar-se com dignidade, apesar de crianças e jovens e dos altos e baixos que terão tido. Muito obrigado também para vocês. Aos meus sogros e aos meus pais, obviamente, também queria dar uma palavra. Ao meu pai, sobretudo, aqui presente. E quero dizer, força, pai, tu és forte, tu consegues, e eu tenho a certeza que nós ainda vamos a tempo de recuperar o tempo perdido. Força, pai. Beijinho para ti. Quero-vos dizer, do fundo do coração, que um dia, quando for embora, e espero seguramente que me queiram aqui mais 4 anos à frente dos destinos da Câmara Municipal de Alvaiázere, um dia, quando for embora destas funções, depois de tantas ausências e tantas horas roubadas, seguramente já estarei gasto, já estarei cansado, já estarei velho para recomeçar uma vida nova. Mas ainda assim quero-vos dizer a todos vocês que não vou baixar os braços, que não vou desistir e vou dar tudo o que tenho, tudo o que sei, tudo o que posso por esta terra, por Alvaiázere, para a nossa gente, por todos vós e pelos nossos filhos. Garanto-vos isso. Garanto-vos que, acreditando com esta recandidatura à reeleição para mais 4 anos de mandato autárquico, garanto-vos que tudo farei para honrar e dignificar o bom nome de Alvaiázere e de toda a nossa gente, independentemente da cor política. A maioria do povo de Alvaiázere é gente estrondosa, é gente maravilhosa. Há exceções, obviamente, mas eu quero me focalizar nessa grande maioria de gente extraordinária, de gente que me tem dado provas a cada dia de grande ternura, de grande carinho, de grande reconhecimento, de uma gratidão soberba sem igual. E eu garanto-vos que tanta e tanta gente o tem feito, eu procurarei não os defraudar e com todas as minhas forças, com muita humildade e com toda a dignidade que eu puder, não vos deixarei defraudados. E por isso, quero-vos agradecer a todos vós aqui presentes, de uma forma muito especial, toda a manifestação de carinho e apoio que ao longo dos tempos, e hoje, por maioria de razão aqui, me têm dado. Quero, como disse,
continuar a lutar mais 4 anos, já não tanto por vós aqui presentes, mas sobretudo por aqueles, temos a mostra aqui em cima, aqueles pequenos, aquelas crianças e jovens do nosso concelho, para que eles vislumbrem um futuro melhor do que aquele que o presente lhe parece reservar. E quero deixar um legado neste concelho, e tudo farei para isso, um legado de um concelho mais bem preparado para os desafios do futuro, para honrar a nossa gente e para dotar as crianças e jovens do nosso concelho, os nossos filhos, de condições de tratabilidade no nosso concelho. Mas confesso, trabalho tanto e tanto, e eu creio que a maioria de vós tem essa consciência muito clara e muito presente. Trabalho tanto e tanto, mas muitas vezes sinto-me cansado. E cansado não tanto por esse trabalho que pratico todos os dias. Não sei, meses e meses a fio, quando é fim de semana ou feriado. Perco nos dias da semana, entre as segundas, as terças e os domingos. Mas cansado muitas vezes pelas críticas, pela calúnia, pela incompreensão, sobretudo daqueles que nada fazem, daqueles que a única coisa que sabem fazer é criticar, é denegrir, é dilapidar o trabalho dos outros. Mas quero-vos dizer que cansado, mas não abatido. Eu aproveitava aqui, se me permitem, para vos contar uma história. Os mais velhos sabem, conhecem seguramente essa história, a história do velho, do menino e do burro. Alguém conhece aqui essa história do velho, do menino e do burro? Parece que não. Os mais novos, com a certeza que não. Mas eu geralmente socorro-me dos mais velhos para aprender, e tenho aprendido muito com os mais velhos. E depois dos mais novos para me acompanhar no trabalho, com a sua garra e a sua dinâmica. Mas eu conto-vos a história. Havia ali, para os lados de São Domingos ou de São Jordão, nem sei bem, ali no Rego da Murta, um velho que tinha um burro e que quis um dia vender o seu burro, vir aqui à feira, Alvaiázar, vender o burro. E então, uma bela madrugada, pega no neto, pega no burro e põe-se a caminho de estrada fora para Alvaiázar para vir vender o burro à feira. Passa ali na zona do Rego da Murta, estava lá no centro de saúde uma série de pessoas já à espera do médico. Isto era de madrugada, cedo ainda. E então, ao verem o velho e o menino a pé com o burro pela mão, indignados começam a comentar: olhem para isto, se aqueles são burros, então o velho coitado, aqui a arrastar as botas, não podia muito bem subir para cima do burro e andar. O velho coitado, ouviste? Segue viagem. Quando chegou ali ao cruzamento da Venda dos Olivais, toca a subir para cima do burro e continua a viagem. Passaram no Turvescal, chegam ali à Carvalho, encontram o indivíduo, estava lá parado, encostado a um muro, e o indivíduo comenta assim, com um sorriso amarelo: olhem para isto, então vem o desgraçado do puto com uma vargastita na mão, aqui arrastado a caminhar, e vai este tonto deste velho aqui em cima do burro como se nada fosse. Isto não se faz, coitado do miúdo. O velho corou, vai continuando o seu caminho, e quando chegou ali à mata do cepo, ali a algures, apanha-se do burro e põe o miúdo em cima do burro. E continua, andam mais 500 metros por aí, continua até à cortiça. Então não é quando chega à cortiça, estavam lá umas senhoras com uns cestos e umas canastras, vinham para a feira, estavam à espera do autocarro, vinha, passava na Loureira e vinha para a feira. Estavam ali e as senhoras começam também lá com um sorriso amarelo: olha-me isto, então vem o miúdo folgado que pode bem andar em cima do burro, e vem o homem desgraçado, o velho, aqui a arrastar as botas, não pode dar um passo agarrado ao burro, a caminhar. Pode lá ser.
O velho corado outra vez, mas o que é que eu hei de fazer? E continua, vem pela estrada fora até à Troia. Chega à Troia, diz ao miúdo, anda cá, vamos cá para cima. E vêm os dois a cavalo do burro. Parece que o problema estava resolvido, mas não. Quando ele chega ali à rotunda da Vila Nova, então não é que vem um gajo com um burro pela mão, um gajo que tinha vindo ali da venda do Preto, também tinha um burro para vender na feira, vinha com um burro pela mão, vê o burro com o velho com o cachopo lá em cima e começa a dizer, olha desgraçado do burro, mal pode capel, e agora vem com o cachopo e com o velho em cima, isto pode lá ser. O velho já não sabia o que é que havia de fazer, mas também não fez mais nada, continuou a andar até Alvaiázar. Então não é quando chega a Alvaiázar aqui à feira, não é que encontra o senhor e o senhor lhe diz, ai senhor, dois em cima do burro e o desgraçado mal pode capele, com um animal tão escancelado, vocês é que deviam trazer o burro a amazer às costas. Moral da história, isto é perdido por ter cão e perdido por não ter, mas se calhar não é só nesta terra. Moral da história, mais uma vez, há muita gente que vive apenas e só, tal como na história, apenas e só para criticar, apenas e só para dizer mal, alguns pior que isso, apenas e só para caluniar, mas são geralmente os piores e aqueles que nada fazem, e ai de nós que alguma vez chegasse a fazer alguma coisa ou ter a possibilidade de fazer alguma coisa. Como diz um grande autarca do nosso país, o Rui Rio, só não erra quem não faz. E eu sou o primeiro, com grande humildade, a dizer, tenho, nas minhas funções de autarca, errado, avaliado mal, muitas vezes, mas tenho feito sempre com a consciência de que faço com o dever cumprido, com a consciência que em cada momento, quando tenho que tomar decisões, não vacilo, e tomo-as seguramente, depois de ouvir todas as partes que eu posso ouvir, todas as partes que eu acho que me podem ajudar a decidir. Infelizmente, vocês se me permitem, é só o casaco, mas eu ia tirar o casaco, está bem? Ficava um bocadinho mais à vontade. Ver 1000 e tal pessoas aqui dentro, isto aquece. Isto tem sido norma muitas vezes, ao longo destes 8 anos de governação autárquica. E é sobretudo isto que muitas vezes também me cansa, querer explicar às pessoas e por vezes não ter o tempo suficiente para explicar às pessoas aquilo que se vai fazendo. Quantas não foram as vezes que me diziam, quando eu cheguei há 8 anos atrás à Câmara Municipal, os passeios em Alvaiázar são estreitos, têm árvores no passeio, não se passa com uma cadeira de rodas, não se passa com um carrinho de bebê. Ora, toca de alargar passeios, construir estacionamentos, melhorar a iluminação pública, construir ciclovias, alargar passeios e estradas, fazer requalificação urbana. O que é que se ouviu dizer, entretanto? Ai Jesus, que dinheiro que ele estraga! Este pavilhão, por exemplo, este pavilhão que teve nota extraordinária, nota máxima, pelos auditores que há meia dúzia de meses nos visitaram, disseram que foi das melhores recuperações que encontraram no nosso país, vindos diretamente de Lisboa, do POVT e do Instituto do Desporto de Portugal. Ainda assim, era um pavilhão que tinha chapas de fibrocimento, com problemas de cancerígenos, não tinha isolamento térmico e acústico, era um pavilhão com mais de 20 anos, precisava de obras de manutenção, já tinha sido novo, não era agora. Fizemos o projeto, candidatámos-nos a fundos comunitários, fizemos uma obra que acho que em nada nos envergonha, apenas e só nos dignifica, porque aproveitámos o legado de quem há 20 e tal anos o fez e procurámos adaptá-lo e melhorá-lo para as condições atuais, sem estragar dinheiro. O que é que nos disseram tanta gente, ou alguns pelo menos, mas fizeram barulho? Uma obra megalómana. Não aproveitávamos 85% de fundos comunitários agora e nunca mais tínhamos dinheiro para requalificar o pavilhão. E daqui a 1000 anos deixávamos o pavilhão cair de podre ou não dávamos a capacidade às nossas crianças, aos nossos jovens e a toda a nossa população de usar condignamente uma
um edifício desta natureza. Nem podíamos, daqui a uns anos, nós ou outros, estarmos aqui com esta dignidade. Se na vila de Alvaiazer, entretanto, as quintas e quintais, não havia terrenos para construir, a Câmara começou a comprar terrenos, a requalificar urbanisticamente o nosso território e está muito em breve a preparar-se para fazer urbanizações, para criar lotes, para vender a preços simbólicos aos nossos jovens, para construir habitação no nosso território, aqui mesmo no coração da vila. Ora, o que é que se ouviu, entretanto, durante algum tempo, aos mais iluminados, àqueles que sempre e só criticam, sem perguntar os fundamentos das coisas? Parte tudo, destrói tudo. Inclusive é aquilo, tem o telhado a cair ou que está cheio de silvas, até isso era património que agora devia ser valorizado. Infelizmente, é o que temos. Por exemplo, nos Cabaços, um núcleo urbano que ao longo dos últimos 20 anos, talvez 15, 20 anos, tem visto o comércio definhar, está a ser objeto há mais de 2 anos a um difícil, duro e aturado processo de revitalização e de requalificação urbana. Ai Jesus, que é só pó! Ai Jesus, mal empregado dinheiro! Estas obras até são mal empregadas para os Cabaços. Investimos nestes 8 anos 2.750.000 euros em máquinas, em viaturas, em equipamentos, até num Q5 para eu andar muitas vezes, não é sempre, porque eu também tenho os meus carros para andar, naquilo que é privado, que é meu, mas até isso, 50.000 euros incomodou tanta gente, ou alguns fizeram tanto barulho. Confesso-vos que não é meu, uso apenas e exclusivamente para efeitos de deslocação em funções públicas e quando um dia me for embora ainda deixarei cá carro inteiro para fazer outros tantos quilómetros, para além daqueles que eu lhe deixar seguramente em muito bom estado de conservação, para quem me suceder seguramente o poder usar, em benefício de todos nós e do trabalho em funções públicas. Mas até isso, infelizmente, tem dificultado a vida a muita gente. Tantos equipamentos, dizem alguns. Esquecem-se que hoje temos equipamentos para nos servirmos com dignidade e que nada envergonha a Câmara Municipal de Alvaiazer. Conseguimos o desencravamento do Conselho, primeiro com o IC9, que ainda fica longe, mas gostávamos de o tornar mais perto, depois com a A13. Conseguimos, obviamente, lutámos, obviamente também com os meus colegas aqui da região, muito lutei, muito trabalhei, muitas vezes fui para Lisboa à procura deste importante investimento para a nossa região, para o nosso concelho. Não é um investimento para hoje, nem para daqui a um ano, nem se calhar para daqui a 10. É um investimento para extrair do mapa das acessibilidades, do buraco negro em que se encontrava todo este território, este concelho e todos os concelhos vizinhos, toda esta região, para daqui a 20, 30, 50 anos seguramente. Há tanto dinheiro que se gastou, é verdade, mas hoje, felizmente, em caso de urgência ou de emergência, conseguimos sair daqui do coração da vila e chegarmos a um hospital central, qualquer deles, em Coimbra, em 25 minutos, quando antes, mesmo com ambulância, com sinais prioritários, com a sirene ligada, não demorávamos menos de 50 a 55 minutos. E com isso, no mínimo, conseguimos poder salvar vidas. Ora, muito bem. Só te faltam as asas. Muito obrigado. Andámos, quem não se recorda, andámos 10 anos a lutar para instalar um parque eólico na Serra de Alvaiazer. Lembram-se? Seguramente. Desses 10, 5 do Dr. Álvaro Pinto Simões, 5 meus, com um absoluto sacrifício. Fui achincalhado, fui denegrido, fui maltratado tantas vezes por um punhado muito pequeno de gente muito pequena, que a única coisa que quis foi denegrir e depreciar. Ai Jesus, era a paisagem,
eram os morcegos, eram as orquídeas, eram as pedras, eram as grutas, era o rei que parta, desculpem-me lá a expressão. O que é certo é que hoje está lá. E o que é certo é que conseguimos, envolvidos 10 anos, conseguimos aprovar e construir esse parque eólico. E esse parque eólico já contribuiu com quase 1,5 milhão de euros para a Câmara Municipal de Alvaiaze. Não foi para os meus bolsos, não entrou aí um tostão. Não foi para as minhas contas bancárias, nem para nenhum de vocês seguramente, mas foi para os cofres da autarquia para fazer o bem público, o bem às gentes do nosso concelho. E hoje, aqueles que antes criticavam são aqueles porventura que dizem: já lá cabia o dobro, já lá deviam estar o dobro. Estamos agora a conseguir dinheiro para um projeto que eu ando a procurar há 4 ou 5 anos. Um novo, moderno e muito bem equipado Centro de Saúde em Alvaiaze. O atual Centro de Saúde, depois de construído um novo Centro de Saúde, sensivelmente dentro de 2 anos, passará a ser a nova sede da Junta de Freguesia de Alvaiaze, agora com a agregação de Alvaiaze e Maçãs de Caminho. Passará a ser eventualmente a sede de algumas associações do nosso concelho, não estragando dinheiro, aproveitando o edifício que hoje existe e que há 20 e tal anos foi construído pelo Dr. Álvaro Pinto Simões e pela equipa que o acompanhou, e adaptando e reconvertendo com muito pouco dinheiro a outras finalidades. E aqueles que me criticaram há uns anos por não termos uma casa mortuária e andarmos a pedir emprestado casas mortuárias aqui à volta e a adaptar-nos e a servir-nos com elementos de circunstância, com elementos pontuais. Quando um dia encontrarem uma casa mortuária com dignidade, pela adaptação do atual edifício da Junta de Freguesia, ou eventualmente aproveitamento de uma parte da cave, por exemplo, do atual edifício do Centro de Saúde, dirão: afinal esta gente não é tonta e tentou poupar o dinheiro de todos nós, o dinheiro dos nossos impostos, tentou respeitar cada um dos nossos cidadãos portugueses no pagamento dos seus impostos, poupando dinheiro e aproveitando aquilo que temos, adaptando a novas funções e a nova realidade, sem gastar dezenas e dezenas de milhares de euros em novas construções. Estamos neste momento, eu não sei seguramente, sabendo agora isto, que agora que é público, não sei o que é que dirão esses poucos, mas que realmente fazem barulho, mas dirão qualquer coisa, não sei o que é também. Vamos esperar para ver e ouvir. Conseguimos recentemente, ou estamos neste momento a conseguir, dinheiro para adaptar o edifício que existe já também, que foi construído pelo Dr. Álvaro Pinto Simões, a incubadora de empresas, para aí podermos fomentar negócios e para aí podermos apoiar a criação de postos de trabalho tão importantes, tão necessários no nosso concelho. Ai Jesus, nem sei o que vai ser. Vamos ficar para ouvir, se Deus quiser. Encontramos há cerca de um ano um investidor que está disposto, depois de andarmos 5 anos a fazer um projeto para uma unidade hoteleira na Serra de Alvaiaze, encontramos um investidor que está disponível a investir no seu bolso 6 milhões de euros. 6 milhões de euros numa unidade hoteleira na Serra de Alvaiaze. Criar aproximadamente 29 postos de trabalho diretos. Com isso, contribuir para a dinamização da economia local, nomeadamente da restauração. Seguramente que quem pernoita nessas unidades vai percorrer o nosso território, vai comer nos nossos restaurantes, vai comprar no nosso comércio local, vai potenciar atividades de desporto promovidas por empresas privadas que se criam no concelho ou na região, vai comprar produtos locais, o azeite ao produtor, o vinho, os frutos secos, o mel, o queijo e tantas coisas que a nossa terra e a nossa gente sabe produzir. Pois já ando há um ano a lutar contra um punhado de gente que volta outra vez com aquele discurso das eólicas: ai a nossa serra, ai as paisagens, ai as orquídeas, ai o rei que parta.
Ai, mas é da nossa gente que precisa de pão para a boca, ai dos nossos jovens que precisam de emprego e que nós queremos contribuir para a geração de emprego e continuamos a encontrar esses velhos do Restelo, à semelhança do que há 100 anos tivemos, que não deixaram construir a linha de caminho de ferro ou que não deixaram passar aqui uma autoestrada há 20 ou 30 anos na altura. Ai dessa gente que continua a pregoar desgraças e que não contribui em nada para o sucesso da nossa terra, não contribui em nada para a geração de empregos e para a fixação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos aqui no concelho, junto dos seus pais e dos seus avós. Essa gente não merece o meu respeito e não terá seguramente o meu respeito. Nós, infelizmente, no concelho de Alvaiázere, não temos indústria em quantidade suficiente para dar emprego. Temos, e vejo aqui uma quantidade muito grande de micro, pequenos e médios empresários que eu quero saudar. É gente de grande coragem, é gente de grande determinação, é gente que eu respeito profundamente do fundo do coração, porque é gente que ousou empreender, que ousou arriscar tudo, mesmo em tempos difíceis. E hoje sei que muitos sofrem, todos, sem exceção seguramente, muitos sofrem para manter os seus postos de trabalho, para manter o ganha-pão das famílias que têm ao seu sustento nas suas empresas. E por isso eu tiro-lhes seguramente o chapéu, eu faço-lhe aqui hoje, mais uma vez publicamente, a minha vénia. Mas dizia, continuamos a não ter, apesar do seu esforço, apesar da sua determinação, da sua coragem, do seu empenho, continuamos a não ter em Alvaiázere a quantidade de empresas e de indústrias que eu ambiciono. Ainda assim, por esse motivo, temos visto, dia a dia, ano após ano, os nossos jovens, os filhos da nossa terra, os nossos filhos abandonarem a nossa terra à procura de uma vida melhor. E são esses que dificilmente voltarão à sua terra, eventualmente, quando forem idosos, e voltarão cá de bengala para cá morrer. E não verão os seus pais envelhecer. Isso deixa muito magoado e muito triste, porque, infelizmente, isso acontece muitas vezes porque temos muito boa gente, não são muitos, mas fazem muito barulho no nosso território, no nosso concelho e na nossa região, que sempre que nós procuramos atrair indústria para o nosso concelho, para a nossa região, sempre que procuramos acarinhar e manter as indústrias existentes em tempos difíceis como os de hoje no nosso concelho, são esses que levantam a voz e dizem que a indústria aí polui, que a indústria faz barulho, que a indústria lhe faz tremer o chão, que a indústria tem cheiro, que a indústria deita pó. E esquecem-se da imensidade de gente que precisa de pão para a boca no seu dia-a-dia de trabalho. Essa gente não merece o meu respeito, a minha admiração, a minha consideração, e não a têm tido e não a vão continuar a ter seguramente. E em geral são, infelizmente, sempre os mesmos. São aqueles que vão vivendo, geralmente, pelas grandes cidades, na grande cidade que é Lisboa em regra, e que vêm aqui ao fim de semana armados em fotógrafos, e perdoem-me os fotógrafos, não é de mérito, mas armados em fotógrafos, a pensar que isto é a aldeia dos macacos, é que é um jardim zoológico aqui tirar umas fotos. E pensam, nós estamos aqui a viver e temos que viver do pó. Enganam-se. E por isso eu não lhe admito esse tipo de atitude e continuo a não compactuar com ela. E são esses que normalmente têm reformas muito chorudas, vivem com bons rendimentos e esquecem-se de todos aqueles cidadãos que teimam em viver no nosso concelho e que necessitam de postos de trabalho para o seu ganha-pão e que se levantam todos os dias bem cedo e se deitam tarde para o sustento das suas famílias. Eu não me esqueço, não me esquecerei e seguramente continuarei a lutar e a debater-me por essa causa. Mas não posso deixar de referir aqui que muitas vezes por taticismo político, o que ainda é mais deprimente, por taticismo político, e eu coloco aqui sinceramente, porque conheço bem, porque são poucos, ainda bem, para todos nós, porque conheço, coloco aqui
toda a oposição, seja ela do PS ou do CDS, coloco-os aqui todos no mesmo saco. E vocês vão ver que no próximo dia 29 de setembro deste ano, eles vão estar todos no mesmo saco, na esmagadora maioria dos casos, e vão-nos provar que são todos farinha do mesmo saco. Infelizmente, muitas vezes, grande parte da nossa oposição, ao invés de construir, ao invés de ser uma oposição construtiva e de procurar dignificar e honrar o bom nome de Alvaiazer, procura por taticismo político, sem se importar com os interesses da nossa terra, do nosso concelho, procura denegrir a imagem de quem o governa, a imagem do Partido Social Democrata. Isto não se faz, isto é imoral, e eu levantarei a voz alto e bom som para que me ouçam sempre que isto aconteça. E tem acontecido muito mais vezes do que aquilo que devia ser possível. Eu não aceito mesmo que as forças políticas da oposição, por taticismo político, prefiram destruir o nosso concelho, prefiram depreciar a nossa gente, se com isso conseguirem dilapidar o PSD, conseguirem dilapidar quem governa, neste caso com as cores políticas do PSD, no nosso concelho. Não estou disponível para essa luta e denuncio agora e sempre essa tática. Este país, e desculpem-me que vos diga, não é esta terra. Esta terra é uma amostra daquilo que se passa um pouco por nosso país. Este país, infelizmente, está cheio, tem demasiados pulhas, demasiada gente pouco interessante. Infelizmente, na nossa terra também temos. Não são muitos, mas fazem barulho. Eu não consigo, e não me conformo, e não me resigno, e não baixo os braços, e por isso vou, garanto-vos, continuar a lutar mais 4 anos, se vocês assim entenderem, e se o povo assim entender, e eu estou em crer que assim é, pela nossa gente, pela nossa terra, por todos vocês, por todos nós e pelos nossos filhos. Eu não posso... Eu não posso conformar-me e tenho que o dizer publicamente, tenho que desabafar, não posso deixar de assinalar que sinto há vários anos, para não dizer desde o início do meu primeiro mandato desta parte, que um tal Pasquim, e eu chamo de Pasquim para não chamar Jornal da Caserna, nosso concelho, habitualmente tem sempre as mesmas pessoas a escrever e sempre no mesmo sentido. Não vai para a direita nem para o centro, é sempre no mesmo sentido. São 5 ou 6. Tem um olho vivo que encontra sempre e só problemas, sempre e só defeitos. E não consegue encontrar boas práticas, não consegue encontrar elementos que nos motivem a fazer mais e melhor. Será que nós, no nosso concelho, não encontramos coisas boas para mostrar no nosso jornal? Será que nós não temos um olho vivo que nos aponte boas práticas e que nos motive a todos nós, por esses exemplos, por essas boas práticas, a fazer mais e melhor? Não tem que ser da Câmara Municipal, podem ser de instituições, de associações, de IPSS e de particulares. Não será essa uma função também dos órgãos de comunicação social? Perdoem-me este desabafo, mas é um desabafo sentido do coração, sentido há muitos anos, por aquilo que tenho assistido e que seguramente a vocês também não vos escapa. Dão-se ao luxo de fazer várias entrevistas, sucessivas entrevistas, a presidentes ou supostos presidentes de associações e clubes desportivos que há 10 anos não têm eleições, ou seja, não são presidentes formalmente, auto-intitulam-se presidentes e como tal apresentam-se no jornal, no Pasquim, dar entrevistas e esquecem-se, talvez porque não apareça ou porque não exista, esquecem-se de perguntar ao Presidente da Câmara de Alvaiazer se ele existe para dizer o que está a fazer, o que já fez ou o que vai fazer. Mas garanto-vos que continuo a não precisar de me pôr em bicos de pés como nunca fiz, nunca pedi uma entrevista e nunca o farei a nenhum jornal e muito menos ao Pasquim.
Não farei, porque a obra está à vista de todos e no meio tão pequeno, com 7.300 pessoas que tem o nosso Conselho, todos me conhecem muito bem e todos têm a consciência do trabalho, do esforço e da dedicação que eu tenho colocado à causa pública, ao Conselho e à nossa gente, a todos vós. Mas obviamente, quem não sente não é filho de boa gente. E eu tenho-me sentido muito com algumas difamações e com algumas calúnias, e não posso deixar de o referir aqui. Dizer que a Câmara está absolutamente endividada é pura mentira. Ainda dizer que a Câmara excedeu ou está no limite do endividamento não corresponde à verdade. Ainda na terça-feira desta semana que agora termina, ainda na terça-feira passada, eu levei à reunião de Câmara e aprovei por unanimidade, aliás, não querer aceitar o empréstimo, um financiamento de 400 e tal mil euros que o BEI, o mesmo que está a emprestar dinheiro a Portugal, quis propor à Câmara de Alvaiázere para financiar as obras comparticipadas. E eu não preciso, a Câmara não precisa disso e propus não aceitar esse empréstimo e neguei e está escrito em ata. Como é que podem continuar, como há tantos anos a esta parte eu ouço, que a Câmara está endividada, que a Câmara está nos limites de endividamento, que a Câmara não tem dinheiro para comprar um parafuso, quando a Câmara está a fazer, neste momento, cerca de 17 milhões, ouviram bem, 17 milhões de obra, um pouco por todo o Conselho. Como é possível terem a coragem de continuar a divulgar essas notícias? Nunca, infelizmente não é assim com todas as câmaras, mas nunca esta Câmara Municipal até hoje esteve em desequilíbrio financeiro. Nunca a nossa Câmara Municipal até hoje recorreu a mecanismos de reestruturação de dívida e, portanto, não posso aceitar de bom grado, não posso aceitar de ânimo leve que continuem dia a dia, mês a mês, a publicar notícias e a divulgar por aí que a Câmara não tem dinheiro para comprar um parafuso ou que a Câmara não tem dinheiro para fazer obra. Felizmente que a Câmara tem tido uma política de grande investimento em prol da infraestruturação do nosso Conselho, na tentativa de aproveitar, de maximizar o recurso aos fundos comunitários, mas tem-o feito muito criteriosamente. Continuamos a investir. Ainda de há um mês para cá, continuamos a lançar concursos. São os muros junto ao Centro Escolar de Maçãs de Dona Maria. É o acesso sul a Maçãs de Dona Maria que deve arrancar lá para outubro ou novembro ou dezembro, quando o concurso estiver concluído. São os muros de requalificação do Sobreiral e do Casal Novo que estão para arrancar dentro de uma semana. São os muros de requalificação também das Eiras e da Aveleira. São, como já vos disse, o novo centro de saúde ou a incubadora de empresas, a incubadora de negócios. E continuam a querer ter o desplante de dizer que a Câmara Municipal de Alvaiázere está endividada e não tem dinheiro. Não tem dinheiro, felizmente, mas tem onde ir buscar ainda muito bem, continua a ter fundos comunitários e aquilo que vai recebendo, apesar dos cortes que a Administração Central teve que fazer à Câmara de Alvaiázere e às mais 307 câmaras do país, porque o país não tem dinheiro, está numa situação muito difícil e, portanto, todos nós e todas as câmaras municipais tiveram que sofrer, obviamente, por isso ou com isso, mas continuamos a ter capacidade de desenvolver, de fazer obra e de lutar pelos interesses do nosso Conselho e da nossa gente. E eu digo-vos, tenho pena também, nunca vi publicada no Pasquim, em letras gordas, nem sequer muito magras, uma notícia que se lesse indicando que somos o Conselho da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte, da Simpin, e tenho aqui vários colegas que não me deixam mentir. Aliás, tenho aqui o Presidente da Simpin, o meu colega da Câmara de Pedrógão, o Presidente da Câmara de Pedrógão, que é o Presidente da Simpin, que sabe que somos o Conselho de todos os Conselhos da Simpin, dos 14, onde está Tábua, Oliveira do Hospital, Arganil,
Lausanne, conselhos muito maiores que o nosso, com 4 ou 5 vezes mais população. Somos o conselho que até agora conseguiu arrecadar maior valor, em termos absolutos, em euros, maior valor fundos comunitários, nomeadamente juntando o que é POVT, mais centro e todos os fundos estruturais que estão à nossa disposição. Já são neste momento cerca de 12 milhões de euros que nós conseguimos vir buscar à comunidade europeia, fruto de muito trabalho, muito esforço, muita tenacidade, muita determinação. Estamos a cerca de 110% acima de todos os restantes conselhos da comunidade intermunicipal do Pinhal Interior, ou seja, mais do dobro de todos os outros conselhos. Perdoa-me, João, mas eu não podia deixar de dizer isto aqui no meu território, porque é a pura da verdade e sabes, e o Rui também sabe. E, portanto, isto não tenho visto no Pasquim anunciado. Eu acho que isto era relevante, devia nos honrar, devia nos orgulhar, e é claramente demonstrativo, mas para alguns não interessa, é claramente demonstrativo da coragem, da determinação, do trabalho que nós temos colocado ao serviço desta causa pública, ao serviço da nossa comunidade, da nossa gente, do nosso território e do desenvolvimento do nosso concelho no futuro. Também não me recordo de ter visto em letras muito garrafais, nem em letras pequenas sequer, ou pouco, que fomos considerados o segundo melhor município para estudar. Ouviram bem, fomos considerados nos 308 municípios que existem em todo o país, o segundo melhor município para estudar. E quem nos atribuiu esse galardão foi tão só o Ministério da Educação e a Universidade Católica Portuguesa, numa universidade das mais prestigiadas do nosso país em termos internacionais. Também nunca vi isso muito referido. E a Câmara Municipal tem um contributo absoluto e vai continuar a manter esse contributo seguramente em prol do desenvolvimento futuro da nossa terra. Também não me lembro de ter visto em letras muito garrafais alguma vez, ou que tenha sido notado pela nossa gente, além do efeito prático que tem sentido com a modernização da nossa Câmara Municipal, que recebemos uma menção honrosa que está também afixada no front office, na recepção da nossa Câmara Municipal à entrada, no atendimento, junto ao balcão de atendimento, recebemos uma menção honrosa pelas boas práticas em matéria de modernização administrativa. E recebemos-la das mãos da AMA, que é a Autoridade Nacional para a Modernização Administrativa, da Fundação Luso-Americana, que todos já ouviram falar pelo menos, e da Deloitte, que é tão só a maior organização mundial em matéria de auditoria de gestão. Acho que nos orgulha. Orgulha-me a mim em primeiro lugar enquanto Presidente de Câmara, orgulha seguramente a todos aqueles que me acompanham no Executivo e que me acompanharam no anterior mandato autárquico, e quem eu aqui quero agradecer também e saudar e cumprimentar, à Tirinha, ao Belo e ao Carlos Graça, e seguramente acho que nos orgulham também a todos nós enquanto povo deste pequeno território que é Alvaiazer. Ainda assim, não me recordo que tenha orgulhado a toda a gente, porque não me recordo de ter visto esta menção honrosa publicada em Parangonas ou a sua imagem publicitada em imagem que se veja bem para o orgulho de todos nós no nosso Pasquim. Lamento, mas não passa disso. Para além disso, obviamente, muito trabalho há a fazer e continuarei a fazê-lo sem baixar os braços. O trabalho está à vista de todos vós e por isso não preciso também de grandes pregões ou de vir aqui anunciá-lo ou dizer o que quero fazer nos próximos 4 anos, porque todos já perceberam que, independentemente do que venha prometer ou anunciar, o que quero fazer é trabalhar, pôr a minha equipa, pôr os meus colaboradores, pôr os meus funcionários da Câmara Municipal, que neste momento já são menos de uma centena, pô-los a trabalhar continuadamente como têm feito, felizmente até hoje, com grande respeito pelos cidadãos do nosso concelho, por todos aqueles que contribuem com os seus impostos. E perguntam-me vocês, já que fez tanto, poderiam perguntar outra coisa qualquer, mas já que não perguntam, perguntou, não é verdade? Perguntam-me, diria eu, porque é que me recandidato?
Pois bem, eu recandidato-me e digo-vos, porque apesar de achar que já fiz tanto, nem imaginam o tanto e tanto que ainda dá para fazer. E eu achar que ainda tenho alguma capacidade para dar ainda mais um bocadinho de mim, juntamente com a equipa que me acompanha, para o bem deste território. E seguramente que darei até a última pinga de sangue para desenvolver, para dinamizar este território, para apoiar a nossa gente. Por isso, meus amigos, quero hoje, agora, aqui publicamente, não vos querendo amassar mais, até porque a sobremesa vos espera, quero hoje e agora aqui publicamente chamar ao palco os nossos cabeças de lista. E apesar das equipas estarem formadas, dos convites estarem feitos e de na semana que vem apenas nos preocuparmos em formalizar por escrito aquelas fichas de inscrição que ainda não estão completamente formalizadas, salvo um ou outro caso que ainda será objeto de convite, mas serão muito poucos. Já convidámos centenas de pessoas para fazer parte das nossas listas de freguesia e vocês, na generalidade, não têm sequer a noção, acredito eu, ou talvez tenham, do esforço, da determinação, do empenho que os nossos presidentes de junta, que os nossos secretários e tesoureiros, que os nossos autarcas, mas sobretudo eles, mas também que os nossos deputados das Assembleias de Freguesia fazem em prol do desenvolvimento dos seus territórios, muitas vezes com migalhas apenas, mas do esforço que dão de si e da sua família também para nos ajudar, para ajudar as suas terras. E por isso eu tiro-lhe aqui também o chapéu e faço-me a vénia e quero convidar a vir aqui ao palco, quero chamar todos os candidatos às próximas eleições, dia 29 de setembro, às eleições autárquicas, às nossas juntas de freguesia. Fruto das circunstâncias, como disse o vice-presidente do PSD, Marco António, fruto das circunstâncias que nos foram impostas por um documento assinado por todas as forças políticas, nomeadamente PS, PSD e CDS, mas que foi negociado pelo PS há 2 anos e tal a esta parte, porque estávamos na bancarrota, fruto desse documento que foi negociado pelo PS e depois veio a ser subscrito e assinado também por uma questão de honra e de patriotismo pelo país, pelo PSD também e pelo CDS, nós, à semelhança do que aconteceu com todos os outros concelhos do nosso território, do continente de Portugal, todos tivemos que fazer reorganização administrativa. Estava definido na lei em que condições. Nenhum presidente de Câmara teve qualquer autonomia ou autoridade para alterar o que quer que fosse, porque a lei era clara. Dizia como e em que circunstâncias é que havia agregação ou fusão, como quiserem, de freguesias. E, portanto, ninguém o fez por gosto. Eu não tenho hoje gosto nenhum em ter, daqui a 2 meses, 5 freguesias, quando podia ter 7. O que eu vos garanto é que continua a acarinhar todas as pessoas das nossas freguesias, todos os autarcas que por elas lutam, da mesma forma como tenho feito até aqui, com o mesmo respeito, com a mesma consideração como tenho colocado. E por isso quero agora chamar os nossos candidatos, os candidatos do Partido Social Democrata às próximas eleições, 29 de setembro, aqui do Concelho de Alvaiaze. Começo por chamar em Almoster o Paulo Reis Silva, vir até aqui junto de mim. Em Alvaiaze, para Alvaiaze e Maçãs de Caminho, o candidato Vítor Joaquim. Para Maçãs de Dona Maria, o candidato Arlindo Sousa. Para a Pelmar, o candidato Pascoal Gomes. E para Poços e São Pedro, o candidato Armério Simões. Eu não vou considerar aqui que são os melhores, que são isto, que são aquilo. São aqueles que o PSD achou que eram dignos, capazes de honrar o nosso nome, com dignidade para honrar o nosso nome e a cores do PSD e para fazer um excelente trabalho, um grande trabalho, em conjunto e com participação com a Câmara Municipal, em prol das suas populações. Bem-haja, muito obrigado a todos vós. Eu peço-vos que fiquem aqui um bocadinho,
2 minutinhos para a fotografia, até porque estou a terminar, e vocês querem mesmo que eu termine, já percebi, está tudo ansioso e cheio de fome pela sobremesa, também já entendi, mas queria chamar aqui ao palco um repetente já aqui veio muitas vezes em muitas circunstâncias e hoje outra vez, portanto é repetente hoje, mas agora na qualidade de candidato, cabeça de lista, candidato, mais uma vez, com grande honra, com grande dignidade, à Assembleia Municipal de Alvaiazer, pelas cores laranja, pelas cores do Partido Social Democrata, Dr. Álvaro Pinto Simões, o nosso varito. Já viram como é que se deixa o homem cavacado? Vinha aqui para apertar a mão, dar um bacalhau e olha disto. Não? Mais alto. Mais alto. Continuando, e para terminar, está melhor assim não? Ouve-se melhor aí em baixo? Talvez. Continuando e para terminar, queria agora apresentar-vos aqui também, com grande honra, com grande carinho, aqueles que eu selecionei e que a Comissão Política Conselhia validou para, nos próximos 4 anos, caso ganhemos as eleições como eu espero e por larga margem, me acompanharem no mandato autárquico no Executivo da Câmara Municipal de Alvaiazer. Começo por chamar pela ordem inversa, em 7º lugar, o elemento da Jota, Mário Lourenço, de Alvaiazer, tem 25 anos e é médico. Mário, vem ao palco, por favor. Em 6º lugar, uma jovem também, ainda mais jovem, também da Jota, Leandra Garcês, 23 anos, solicitadora. Leandra, acompanha-nos. Continuo com mais um Jota. Vocês já viram que eu socorro-me sempre dos mais velhos para me ajudarem, para me ensinarem, mas depois agarro-me sempre aos mais novos para trabalhar, porque eu já não sou capaz. Ricardo Rosa, vem de Almoster. Esqueci-me de dizer, a Leandra vem do Rego da Murta. Ricardo Rosa vem de Almoster, tem 22 anos, é estudante finalista do mestrado em Engenharia Civil, também da Jota. Em quarto lugar, vem de Poços, Agostinho Gomes, é técnico de farmácia. Agostinho, diz-me lá a idade, só favor. 35, todos percebemos, 35 é o jovem, muito bem. Isto é uma falha, mas eu não tive tempo de perguntar a idade. 35 muito usados, eu vou-vos contar porquê. Tem 35 anos, mas tem muito uso, porque já passou 4 anos dos seus 35 como vereador e desses 4 anos, 5 meses como vice-presidente da Câmara Municipal de Alvaiazer. E isto dá muito trabalho e desgasta muito. Portanto, são 35 muito gastos, como veem também. Continuo chamando terceiro da lista. Vem de Maçãs de Dona Maria, Sílvia Lopes, 36 anos de idade, assistente social, diretora de uma instituição de solidariedade do nosso concelho e também já autarca durante um curto período de tempo em substituição, porque foi vereadora durante 5 meses neste mandato que nós hoje temos ainda a decorrer até outubro. Continuo e chamo agora aqui ao palco o número 2. Não as baquetas, o reforço também, não. Número 2, que já vi alguns por aí,
e que por nós é carinhosamente tratado por Guida, que se chama Célia Marques, é arquiteta, tem 35 anos de idade, não se nota tão gasta, apesar de, tal como o Agostinho tem 35 anos de idade, também é autarca e já passou quase 4 anos como vice-presidente, como vereadora aqui da Câmara Municipal de Alvaiaza. Entrou em funções também com 31 anos de idade, muito jovem também. E por fim quero-vos apresentar eu, 45 anos, já um bocado velho e já não com as medidas todas, como candidato do Partido Social Democrata, e espero que seja como o vosso candidato, como o vosso cabeça de lista às próximas eleições autárquicas ao Executivo da Câmara Municipal no próximo dia 29 de setembro. Assim desejo e espero que assim desejem também. São, como já viram, equipas, quase todas elas muito jovens, com experiência apesar de tudo, equipas que tenho procurado renovar ao longo destes mandatos, com grande vontade, tal como eu, com grande vontade para trabalhar, com grande vontade também de vencer as eleições e de vencer este desafio, que é o de levar mais alto, mais longe, o bom nome do nosso concelho, o bom nome de Alvaiaza, é elevar a capacidade de empreender da nossa gente e do nosso concelho. Muito obrigado a todos vós sem exceção, por terem dado a honra de aceitar este desafio. Recordam-se, para terminar, que em 2005, na minha primeira campanha, o lema foi Alvaiaza tem sentido. Aliás, Alvaiaza faz sentido. Alvaiaza faz sentido. Fazia sentido em 2005 e continua a fazer sentido hoje. Foi o lema e trabalhámos por ele. A equipa que na altura me acompanhou e que eu já hoje aqui no referi, trabalhámos por ele com grande garra, com grande sentido de responsabilidade. Eu pessoalmente a dormir 3, 4 horas por noite, quase 4 anos a fio, a mal ver a família. Alvaiaza viu que o lema do Alvaiaza faz sentido, foi mais do que um lema, foi uma prática. Depois, em 2009, a nossa campanha pautou-se por um slogan que não tinha menos sentido. E se bem se recordam, o slogan de 2009 era Alvaiaza tem sentido, porque Alvaiaza tem sentido e porque Alvaiaza tem de facto sentido aquilo que se passa, aquilo que nós temos feito, a obra que temos construído, a dinâmica que temos provocado, a reorganização dos serviços que temos promovido. Alvaiaza tem de facto sentido. Só quem não sente, só quem não tem os sentidos e não precisa de os ter muito apurados, só quem não vê, só quem não sente, é quem não tem percebido que Alvaiaza tem de facto sentido uma mão de coragem, de determinação, de trabalho. O nosso lema nestas eleições autárquicas vai na sequência do primeiro e do segundo que eu abracei, e é este: Alvaiaza tem futuro, porque eu olho em frente, como quem vai esquiar, não olho para os bicos do pés ou para a ponta dos esquis, olho em frente e digo, é para ali o caminho, e a equipa que me acompanha, vamos embora, vamos todos tocar a uma só voz, vamos todos puxar a corda no mesmo sentido, porque Alvaiaza sim precisa, temos a consciência que Alvaiaza tem futuro e queremos de facto dar um futuro maior e melhor de grande dignidade a Alvaiaza, à nossa gente, ao povo de Alvaiaza, a todos vós, a todos nós aqui presentes. Viva a JSD, viva o PSD, viva Alvaiaza, viva Portugal! Muito obrigado a todos pela vossa presença. Bem-aja, até sempre, o mais tardar, até ao próximo dia 29 de setembro deste ano. Obrigado a todos, bem-aja, até sempre, do fundo do coração. Muito obrigado.